As pessoas enxergam suas próprias interpretações, não a realidade em si, porque as nossas próprias crenças limitam o conhecimento. Quem não sabe disso vive de frustração. Esse vai ser o nosso conteúdo de hoje, onde eu vou aprofundar nessa psicologia social, onde a gente consegue interpretar a sua própria identidade, a sua forma de ver o mundo através da sua passagem histórica. Todo o seu ritmo, suas modulações, todas as passagens, as importâncias, bases e o que você deveria fazer. Em todo esse período de fases, nós temos caracterizado uma identidade sendo modulada e diferenciada. Diferente do que estaria na etimologia identitas, lá do latim, a identidade sim, ela é alterada, mas ela se mantém a mesma. Vamos falar da teoria dos setênios, de como ela faz essa modulação. Vamos começar que a teoria dos setênios ela dita o ciclo em 7 anos, finalizando com a morte lá nos 70. Vamos ficar nas primeiras 3 fases, no primeiro grande ciclo, que seria o desenvolvimento emocional e físico. Todas as questões da personalidade também. Todas as questões a gente vai abordar e a gente vai agrupar para que você possa entender como forma a sua personalidade e como uma criança cresce para virar um adulto. Nós começamos lá pelo nosso nascimento, de 0 a 7 anos, que estaria no período infantil e que busca segurança. Esse período é caracterizado como uma massinha de modelar. Ela é facilmente moldável, então ela absorve todo o ambiente para entender se o mundo ele é seguro ou se ele é hostil. O que acontece? Essa criança ela nasce nesse mundo, ela absorve tudo com um sistema nervoso, vendo se é seguro ou se ele é hostil. Isso vai de um fundamento, algo extremamente básico, mas que é extremamente importante. Essa é a família. Para a criança, a família ela é o principal de toda a sua vida. Então ela tem questões em que a família é toda a realidade dela e a forma como ela é tratada, vai ser a forma como ela reflete ao mundo. Então, a criança, por mais que ela não tenha pensamento crítico, ela sente se ela está sendo repreendida, ela sente se ela está sendo ofuscada. Por isso, quando nós nascemos e temos toda aquela condução, nós temos essas passagens e absorvemos tudo o que está em nossa volta. É como realmente uma massinha de modelar. Fácil. Em sentido de metáfora, a gente pode utilizar como se ela fosse a semente. Algo que ainda não se descobriu ao mundo, que não saiu, mas que ela está ali, germinando e criando suas próprias raízes, para que ela possa entender se aquela terra ela é saudável, segura, ou se ela é hostil e perigosa. Aí vai da interpretação e a forma como os pais tratam. Se é com amor, receptividade, aceitação, atenção, ou se é com uma forma hostil, uma forma perigosa e com uma forma ausente ou até desregulada. Por isso, essa fase ela é caracterizada por tentar descobrir se o mundo externo é seguro através do mundo externo. Como me tratam é a forma de quem eu sou. Essa é a identidade. Partindo para outra identidade, que seria dos 7 aos 14 anos, ela é caracterizada por amigos e influências. Essa fase ela é caracterizada pela construção da família. Então a família ela dá essas ideias, dá essa condução, dá todos esses valores e a criança ela vai chegar nessa fase e buscar pessoas que seguem a mesma linha da família. Mas ela começa a ter uma certa diferenciação, porque cada pessoa ela vai ser diferente. Esse período vai ter caracterizado um mundo externo baseado no mundo interno. Então, o que a família tratou, ela vai ser tratada e vai tratar os seus próprios amigos. Essa fase é caracterizada por começar na escola e ela continuar no período escolar, porque esse é o ambiente perfeito para o social. É caracterizado, já estou falando bastante caracterizado, é fundamentado nessa fase
fazer amigos e saber modular o que é certo e saber o que é errado. Ela cria esse senso de disciplina, senso de certo e errado, senso de modulações de como fazer. Essa fase, ela, diferentemente de refletir, ela vai pelo pertencer. Então ela vai adaptar para ambientes em que os seus próprios amigos, eles oferecem ideias, e o que os seus amigos são, ele vai ser no meio daqueles. Então, aquele quem tu andas e eu te direi tu és, me diga quem tu andas. Enfim, essa frase é exatamente sobre essa questão, principalmente sobre essa fase. É uma fase onde a pessoa ela é facilmente influenciada e ela começa a modular gostos, estilos, pensamentos, opiniões, baseados, diferentemente, o que seria espelhar os próprios pais, aqui vai ser um modelo. Os pais serão um modelo, os professores também serão modelos, aqui artistas poderão ser modelos, até mesmo super-heróis podem ser um grande modelo nesse local, nesse momento da nossa fase de nossas vidas. Esse período, ele tem grande caracterização por não espelhar os pais, como era na primeira fase, mas sim identificar e ver a forma como eles se tratam e como eles se correlacionam. Agora vamos começar com a 14 a 21 anos, que é caracterizada pela autenticidade e pela tentativa. Essa fase é a fase que eu estou vivendo agora e ela é uma fase onde a pessoa ela busca entender uma personalidade autêntica. É onde a pessoa ela está se preparando para poder virar um adulto, diferentemente das outras fases, que a influência era algo externo, um espelhamento ou até uma influência de pertencimento. Aqui é caracterizado por algo individual, por algo diferente. Por isso, essa fase ela é caracterizada por uma busca, uma tentativa de entender quem ele pode ser ao futuro. A pessoa ela vive de muitas tentativas de relacionamentos amorosos, ela vive de ideias, pensamentos, concepções que seriam diferentes, que por mais que trouxe da família. Então nessa fase é muito caracterizado a rebeldia, que é algo da tentativa da pessoa ela tentar modular e transformar numa pessoa que seja não necessariamente uma cópia dos pais, mas alguém que tenha um pensamento crítico, um pensamento próprio, para poder modular e virar um grande adulto, algo que seja diferente. Essa fase, ela é muito interessante por essa diferenciação, onde ela tem uma identidade diferente que muda e se torna praticamente um outro ser humano. Essas três fases são extremamente importantes para a criação de identidade. Se uma delas for deturpada, as outras também serão. Se você tiver pais instáveis, sentido emocional, você não vai conseguir fazer amigos de forma correta. Você não vai conseguir ter relacionamentos amorosos, tentativas de trabalho, empregabilidade, liderança. Vocês não vão conseguir ter essa capacidade. Por isso, se você tiver um problema com a primeira fase, você busca entender ela primeiro, perdoar aquilo que aconteceu, meditar, fazer terapia, fazer uma consulta até mesmo a um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo. Você observar o que eles podem te dizer. Mas eu consegui resolver a primeira e eu estou resolvendo a segunda fase. A terceira, eu estou dentro dela. Estou tentando resolver duas fases ao mesmo tempo. Mas é o jeito, é como eu estou conseguindo fazer. Para poder resolver cada uma delas, a primeira, você tem que focar na sua família. Você tem que observar as questões familiares. E se aquilo realmente fazia sentido, de forma lógica, trazer aquele medo inconsciente para o consciente. E analisar, eu fiz isso, os meus pais fizeram isso, se eles têm culpa disso que aconteceu, se eles devem o meu perdão,
e se eu devo reconsiderar e voltar com eles. Tudo isso vai ser para você, não necessariamente para você voltar àquele mesmo estado de antes. Mas, logicamente, se aquilo envolver um grande trauma, você tem que realmente buscar um profissional. A segunda fase, que seria influência e fazer amigos, não tem jeito. Ela interpreta um pouquinho na terceira também. Mas é andar com pessoas carismáticas, inteligentes, capacitoras, que pode te ajudar em te ensinar. É sobre você criar novos modelos de vida, sobre você fazer uma progressão social de interação, como abordar qualquer pessoa, como você pode interagir. Então você estuda essa psicologia social aplicada. Nessa terceira fase você começa a buscar tentativas. Você começa a entender e compreender que os erros fazem parte do processo. Não necessariamente como fracassos, mas como tropeços. Por isso, todo esse momento, todas essas fases preparam para que se torne um adulto estável, emocionalmente falando, um adulto que saiba modular e entender como as coisas podem funcionar, como o mundo funciona. Essa foi todas essas fases, todo esse conteúdo que foi direcionado. Aí vai da sua questão, de como você interpretou cada uma dessas fases. Se você interpretou de uma forma até meio ínfima, você vê aquilo ali como algo desastroso, algum furo, como houve lá na pandemia, se você não teve culpa disso, perdoe e comece a trabalhar o que você fez nessa fase. Você não tem a mesma plasticidade do seu cérebro, mas você tem ainda assim o desenvolvimento. Você não tem aqueles períodos sinápticos, onde tem aquelas várias conexões neurais, milhões de conexões por segundo. Mas você tem aquele período para você trabalhar e capacitar. Em todo esse período, lá desde a primeira fase, com o sistema nervoso, ela vai crescendo com o sistema límbico, com o córtex pré-frontal ainda em desenvolvimento, mas o sistema límbico ali no auge da idade, por volta dos 14 aos 21 anos de idade, ela provoca aquela grande gama de emoções, de memórias. Então, você ter uma fase bem construída nessa fase, toda essa progressão é extremamente importante. A forma como você interpreta isso modula totalmente a sua realidade. A forma como você vê o mundo. A realidade não é algo rígido, é algo estático. A sua própria interpretação que vai modular estas questões. O galo ele pode cantar, mas eu não vou ficar bravo com ele, até porque aquilo ali está fora do meu controle. Então eu perdoo e continuo seguindo o vídeo, transmitindo conteúdo e informação. É isso que tem que fazer. Perdoar, aceitar, ver que aquilo ali é um erro, consertar, se possível, e continuar a sua jornada. É basicamente isso.